neste tema nós temos vindo a falar dos temas da energia, da guerra, etc. Temos sempre a falar de tempestades perfeitas. Eu há pouco falava com o Gonçalo e dizia-lhe que o tema da demografia é como se fosse uma alteração climática que acontece ao longo de várias dezenas de anos em que estamos a fazer asneiras e de repente chegamos a uma altura e temos uma situação que é muito problemática no caso de Portugal, com uma população altamente envelhecida, com pouca população ativa, com baixa natalidade. Gonçalo, isto não é uma tempestade perfeita, como nós estávamos a dizer, mas é uma evolução ao longo de anos que nos coloca numa situação muito problemática, não só do ponto de vista social, como também do ponto de vista económico. Do vosso trabalho, na Pordata e também do seu trabalho individual, esta é uma situação que se tem vindo a agravar e como é que chegámos aqui, basicamente? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui e ajudar a celebrar o aniversário do Jornal Económico, também presta um serviço público importante ao país. E acho que a escolha do tema da demografia é uma escolha muito acertada, porque é, porventura, a crise mais grave que nós vivemos em Portugal. E talvez uma crise para a qual não haja uma consciência absoluta da população, que esteve ao longo dos anos mais preocupada com outras crises, mais prementes, mais imediatas, desde logo as crises económico-financeiras e as consequências que isto tem na vida das famílias e que é inegável, mas o problema da crise demográfica é que ela coloca em causa não só o modelo de desenvolvimento do país, como a própria sustentabilidade do país a médio e longo prazo. E nós vivemos, de facto, uma crise demográfica muito grave. Não só nós, os países não só do nós, sul da Europa, Espanha, Itália. Toda a Europa, aliás, certo, tem uma população muito envelhecida, mas Portugal tem um problema sério demográfico porque a nossa pirâmide populacional é das mais envelhecidas da Europa, talvez só à frente estará a Itália. O nosso modelo de sustentabilidade da segurança social está absolutamente posto em causa por este equilíbrio. E depois há outra questão, porque se nós olharmos, para responder à sua pergunta, como é que chegámos até aqui? Se nós olharmos para, e a Pordata mostra isso muito claramente, para a última década, nós estivemos, ao longo da última década, sempre a perder população pelas duas vias possíveis. E isso não é verdade em todos os países da Europa, mesmo os mais envelhecidos. Nós estivemos a perder população pela via do saldo natural, isto é, durante 10 anos, todos os anos, morria mais gente em Portugal do que nascia, e durante estes 10 anos, pela via migratória, perdemos também população, isto é, saía mais gente de Portugal do que entrava. Há duas vias possíveis para olhar para os movimentos demográficos e nós tivemos com saldos negativos nestas duas vias entre 2010 e 2019, sempre. Vamos começar pela parte do saldo natural, da baixa natalidade, do facto de não haver reposição, cada 2 adultos em Portugal não fazem mais do que 2 filhos, digamos assim, portanto não conseguem repor nem escalar. Vamos começar por aí e já lá vamos a seguir à parte das migrações, porque aí já se põe em causa não só a saída, não é? As pessoas vão à procura de novas oportunidades noutros locais, porque aqui não têm capacidade de seguirem a sua carreira nos termos em que queriam, e também porque como é que nós não conseguimos atrair migrantes, como por exemplo a Bélgica. Eu falava há pouco tempo com o CEO de uma empresa em Portugal que dizia, é belga, e ele dizia, nós conseguimos atrair gente para vir trabalhar na Bélgica e que por sua vez fixa-se cá e tem filhos e tem famílias que vão conseguindo repor aquilo que é a falta de saldo natural dos próprios belgas. Diga-nos como é que, na parte do saldo natural, o que é que explica neste caso? Bom, esse sim é um fenómeno que é comum à Europa Ocidental e aos países mais desenvolvidos, o que mostra, aliás, que olhar para o problema da natalidade só como um problema económico é um erro, porque não é despejar dinheiro em cima do problema que ele se vai resolver, porque, aliás, ele é um problema de países desenvolvidos, não é um país de problemas de países pobres ou subdesenvolvidos. Há países que têm apoios substanciais em comparação com Portugal que fazem com que se mitigue um bocadinho esse efeito, no caso da Alemanha. Mas primeiro é preciso compreender o fenómeno e compreender que ele é um fenómeno das sociedades desenvolvidas. E depois é preciso olhar para formas, mas os esquemas de apoio à natalidade não são necessariamente esquemas financeiros. Várias vezes em Portugal nós ouvimos soluções que passavam por dar dinheiro às famílias e isso só por si não resolve. Há uma série de outros esquemas, incluindo a adaptação do mercado laboral, os períodos de licenças de parentalidade, a possibilidade,
porque já fomos evoluindo em Portugal, apesar de tudo, partilha das licenças de parentalidade entre pai e mãe. Portanto, há uma série de soluções que têm que ser estudadas de forma integrada e que permitem ajudar à natalidade, e isso é um problema grave. Agora, para fazer a transição para o segundo tema, a natalidade, não tenhamos ilusões sobre isso, o apoio à natalidade que possamos fazer tem sempre um efeito de médio e longo prazo, porque o crescimento pela via da natalidade é um crescimento que demora tempo a ser alcançado. Não só porque estas políticas demoram tempo a produzir os seus efeitos, como a partir do momento em que as pessoas passassem, desejavelmente, a ter mais filhos, isso também ia demorar tempo até ter um impacto verdadeiro na nossa pirâmide demográfica. E, nomeadamente, na questão da sustentabilidade da segurança social e do nosso modelo de desenvolvimento. Portanto, isto para dizer que a única forma, e eu quero ser muito claro nisto, pode discordar, mas parece muito claro que a única forma, neste momento, de atacar o problema da crise demográfica é através da via da migração. Aliás, os dados provam de forma evidente, porque, como eu dizia há pouco, nós estivemos a perder população. Portanto, nós tínhamos um saldo total anual negativo entre 2010 e 2019, e em 2019 e 2020 conseguimos ter um saldo total ligeiramente positivo, ou seja, já não perdemos população, não pela via do saldo natural, mas pela via do saldo migratório. Aliás, em 2020, nós tivemos o pior saldo natural da história, desde que há dados em Portugal, também porque houve Covid e porque aumentámos a mortalidade, e ainda assim tivemos um saldo total positivo. Porquê? Porque houve imigração, porque foi possível atrair pessoas para o país. Portanto, isto mostra, os dados mostram que a única forma, pelo menos no curto prazo, de inverter esta tendência é através da imigração. Isso leva-nos àquela questão que até nós já debatemos ao telefone quando falávamos em preparar este debate, que é, há dois tipos de pessoas a chegar a Portugal. Há os quadros altos, médios, pessoas que se radicam em Portugal, os nómadas digitais, os teletrabalhadores de outras empresas, que são pessoas que vêm para cá, mas que não vão fixar-se necessariamente em Portugal, estão cá transitoriamente, também não vão contribuir para a segurança social, também não vão pagar cá os seus impostos. E há outro tipo de migração que talvez tenha mais dificuldade atualmente em obter aquilo que são vistos e autorizações necessárias para permanecer no país. Temos um problema dessa natureza também. Temos um problema sério. Bom, em primeiro lugar, não é só a questão demográfica que estamos aqui a falar, é também a questão do talento. Isso. E das qualificações. Quer dizer, falando com, e muitas dessas pessoas altamente qualificadas estão aqui nesta sala, que pensam Portugal e os problemas de Portugal, é praticamente unânime a ideia de que Portugal, o grande desafio de Portugal neste momento é o desafio das qualificações e do talento. É muito difícil fixar talento e qualificações. E isso, repare, nós fizemos um investimento enquanto país muito grande nos últimos anos nas qualificações e melhorámos muito as qualificações. Aliás, é comum dizer-se que nós temos hoje uma nova geração que é mais qualificada, a mais preparada de sempre. E com políticas públicas para fazer regressar as pessoas que tinham... Bom, mas esse é que é o problema. Pois. É que esse combate pelas qualificações pode ser totalmente perdido se nós perdermos essa população para o estrangeiro, que é o que está em larga medida a acontecer, e os números mostram a emigração de pessoas altamente qualificadas, e não formos capazes, para além de perdermos os qualificados que temos, não somos capazes de atrair qualificados do exterior. E depois nós não podemos olhar para os números. Eu há pouco estava a ser aqui um pouco otimista, também não podemos ser só pessimistas nesta coisa, e estava a dizer que de facto conseguimos atrair alguma imigração nos últimos 2 anos, mas é preciso também ver que tipo de imigração é essa, porque se nós estivermos a perder qualificados e a receber não qualificados, nós estamos a perder qualificações. Certo. E isso é um problema muito grave também do ponto de vista da estrutura do país. Não perca o pessimismo, porque nós faltam-nos poucos anos para termos uma população abaixo dos 7 milhões de euros. De pessoas. Sim, nós temos um estudo na Fundação Francisco Manuel dos Santos que mostra que até 2050 Portugal pode vir a ter uma população entre os 7 e os 8 milhões de pessoas. O que implica uma perda significativa de população, e isso é dramático do ponto de vista da sustentabilidade, não só da segurança social, mas do nosso modelo de desenvolvimento. A captação e a fixação de pessoas cá, obviamente, leva-nos à questão da política salarial em Portugal. É um problema premente, porque nós, se não conseguimos atrair pessoas para vir trabalhar cá, estas pessoas não contribuem. Se estas pessoas não contribuem, não há sustentabilidade da segurança social.
se não há sustentabilidade social e os salários são baixos, os mais qualificados vão-se embora. É um ciclo vicioso, é um vórtice. Sim, mas nós também não podemos, por decreto, de repente dizer que os salários vão crescer ao nível da Suíça em Portugal. Isso não é possível, até porque a produtividade não cresce ao mesmo ritmo e, portanto, não é possível. Agora, isto é um pouco como dizia há bocado sobre a natalidade. Isto não é só uma questão de dinheiro. A decisão de alguém se fixar num país ou de emigrar para um país tem uma componente económica, evidente, mas há outros fatores que são importantes. E Portugal tem fatores de atratividade incríveis, não é? Nós hoje vemos, Portugal tem hoje uma procura por parte de nómadas digitais, de reformados dourados, etc., enorme, porque justamente tem fatores muito importantes de atratividade, a segurança, o clima, a qualidade de vida, etc. É evidente que nós não vamos resolver o problema da demografia pela via dos reformados dourados ou pela via dos nómadas digitais, mas podemos potenciar essas realidades para atrair pessoas. Agora, o que não pode acontecer e há pouco o Nuno falava do CEF, por exemplo, eu quero aqui referir isso, porque acho que é importante, o que não pode acontecer é estarmos à procura de atrair pessoas altamente qualificadas para o país e depois elas demorarem 1 ano a receber um visto, ou estarem 1 ano à espera de serem atendidos pelo CEF. Isto é um problema real. E estes são os problemas que nós podemos teorizar muito sobre estas coisas. Mas quando se diz que o principal problema do país é a retenção de talento, a principal crise do país é a crise demográfica. E depois, quando atraímos pessoas altamente qualificadas, quando as empresas querem recrutar pessoas, precisam de recrutar pessoas e não conseguem, porque não conseguem obter um visto, porque há um serviço público que não funciona, isto é absolutamente inadmissível. Há pouco tempo teve uma entrevista no Jornal Económico em que se falava também sobre a questão neste caso era sobre o turismo, em que se pediu uma via verde, uma via express para a certificação e a atribuição de vistos para pessoas que vinham do Brasil ou que vinham dos países africanos de língua oficial portuguesa, especificamente para trabalhos no turismo. Essa é uma das medidas que faz sentido. Que outras melhores práticas existem noutros países europeus ou noutros outros países do mundo inteiro? Já para não falar no Canadá. Eu percebo isso e acho muito bem vias verdes, mas todo o nosso serviço migratório e de estrutura de emissão de vistos devia ser uma via verde. Aliás, tenho defendido, veja ali o meu amigo Pedro Reis, que foi presidente do AICEP, eu tenho defendido uma agência para as migrações. E se calhar o AICEP até podia fazer isso. Mas uma agência para as migrações, uma agência que funcionasse no plano do Estado como para atrair e para resolver os problemas da atratividade do país e para ser, no fundo, projetar no mundo a imagem de Portugal enquanto destino de trabalho. O AICEP faz isso muitíssimo bem enquanto destino de investimento e tem atraído imenso investimento para Portugal, mas nós temos que pensar também em Portugal como um destino de trabalho e de pessoas qualificadas, uma espécie de agência de recursos humanos ao nível do Estado. Isto é muito importante, projetar esta imagem, projetar uma ideia de eficiência. Falou do Canadá. O Canadá é um bom exemplo, nós não temos que inventar a roda, há outros que fazem isto. Neste momento, e já há muitos anos, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, a partir de um telemóvel, pode candidatar-se a receber um visto no Canadá. E depois há um sistema de pontos em que as pessoas são qualificadas em função do seu currículo, das qualificações que têm, da formação que têm. Se há um ano em que são precisos mais engenheiros, pontua-se mais os engenheiros, há outro ano em que são precisos mais enfermeiros, pontua-se mais essa qualificação, e depois o Estado tem uma política de seleção nessa via. Nós nunca pensámos nisto, nós temos uma política migratória completamente passiva. Basicamente isto está ao sabor do mercado de trabalho, uma política migratória cheia de mitos e de preconceitos, a ideia de que não se pode selecionar pessoas como se isso fosse um crime ou uma violação de direitos humanos, que um país possa selecionar as pessoas, é perfeitamente natural que um país possa selecionar o tipo de qualificação que quer e, portanto, nós temos que rever toda esta política, porque este é um aspecto central do desenvolvimento do país. Gonçalo, últimas reflexões, uma vez que nesta questão da demografia e no caso do saldo natural e da natalidade, não se consegue fazer como se fez nos anos 80, aquelas mega campanhas de promoção de segurança rodoviária, não é assim que se faz. Últimas reflexões sobre como é que nós podíamos dar algum contributo, pelo menos nos anos que nos faltam até 2050, por exemplo, para alterar um bocadinho este estado de coisas. Para mim era muito simples. Nós temos que promover Portugal como destino de trabalho de pessoas altamente qualificadas. Isso passa por projetar essa imagem de Portugal no mundo. Portugal fez um bom trabalho no plano do turismo, por exemplo. O turismo representa 16% do PIB.
Portugal tem tido um grande sucesso no turismo, nós temos que fazer um trabalho semelhante em relação ao país enquanto destino de trabalho. Não só enquanto destino de turismo, não só enquanto destino de investimento, mas também enquanto destino de trabalho. Um país muito agradável para se viver e trabalhar. Isto tem que ser feito associado a uma política migratória, a uma diplomacia migratória e, portanto, a uma projeção do país enquanto destino de trabalho. Gonçalo, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.